Proposição de destaque do PLC 11/2008 refere-se ao artigo 3º, onde o artigo 3º, procedimento de digitalização deverá ser realizado de forma para manter a integridade e autenticidade e, se necessária, a confidencialidade dos documentos digitais, como o emprego de certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. No artigo 7º, propôs que os documentos digitalizados nos termos da lei terão dos mesmos efeitos jurídicos conferidos aos documentos microfilmados consonantes à Lei 5.543, de 8 de maio de 1968, na regulamentação posterior da PLC 11.2007, página 2, que concerne a infraestrutura da chave pública brasileira, IC Brasil, medidas provisórias de 2000/2002, de 24 de agosto de 2001, instrui a infraestrutura das chaves públicas brasileiras e transforma o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e dá outras providências a apresentar o seu artigo 1º. Fica instituída a infraestrutura das chaves públicas brasileiras, IC Brasil, para garantir a autenticidade e a integridade da validade jurídica dos documentos de forma eletrônica, das aplicações do suporte das aplicações e habilidades que utilizarem certificados digitais, bem como a realização da transformação eletrônica seguras. Desse modo, a PLC 11.000/2007 inclui o certificado digital voltado à digitalização de documentos arquivísticos, buscando um caráter de legalidade aos documentos produzidos originalmente em suporte físico. Isso, até então, só era permitido ao acesso da microfilmagem de documentos instituídos pelo Decreto 1799 de 30 de janeiro de 1996, regulamentado na Lei 5.433 de 8 de maio de 1968, que regula a microfilmagem de documentos oficiais e dá outras providências. O artigo 14 da Lei de Microfilmagem interfere que os translados, a certidão e as cópias do papel em filme e documentos microfilmados para produzirem efeitos legais e juízo foram dele e deram estar autênticos pela autoridade competente detentora do filme original. No meio do ano, propôs da PLC 11/2007, iniciou-se a proposição do projeto de lei do Senado número 149 de 2007, a PLS, que dispõe sobre a digitalização e arquivamento de documentos da mídia ótica eletrônica e das outras providências. Como ambos os projetos tratavam pelo mesmo e acabaram transitando em conjunto, o PLS 146/2007, que trouxe a conceituações que quais à frente da digitalização o seu arquivamento, mas o mesmo propósito de regulamentar a utilização das imagens digitalizadas em elementos de prova de direito de equivalentes aos seus originais. Do projeto destaca seu artigo 1º, que define a digitalização, armazenamento em meios eletrônicos óticos digitais e a reprodução de documentos particulares de públicos arquivados, e esses últimos órgãos públicos federais, estaduais e municipais das entidades integrantes da administração pública. Demais... Não, mãe. Tô não, mãe. Demais proposições destacam-se para o PLS de 146 de 2007 e são elementos do artigo 3º. Os documentos digitalizados armazenados em mídia ótica digital autêntica, bem como as suas reproduções de forma dessa lei, e terão do mesmo valor jurídico de documentos originais para todos os fins de direitos. O PLS número 147/2007, relacionado à autentificação dos documentos digitalizados, preveniu no artigo 4º a digitalização dos documentos e o armazenamento em mídia ótica digital autenticada, e terão realizados à imprensa cartórios devidamente credenciados juntos aos Ministérios do Estado da Justiça quanto aos documentos particulares e autentificação para realização dos serviços e de títulos de conhecimento e de domicílio do proprietário na mídia ótica digital. Dessa forma, as proposições corroboram com o dispositivo expresso pelo Decreto 1799/96 e regulamento na Lei 5.443, de 8 de maio de 1968,
que regula a microfilmagem dos documentos digitais, onde o artigo 5º dispõe-se a microfilmagem documental e poderá ser feita por imprensa, cartórios habituados e termos deste decreto número 1799/1996, 100 páginas. Completa-se para o exercício da atividade de microfilmagem de documentos. As empresas e cartórios que se referem a esse artigo deverão requerer registro do Ministério de Justiça e sujeitar-se à fiscalização a este que será exercida quanto ao cumprimento ao dispositivo referido ao decreto. Em suma, sua regulamentação e proposta apresentou similaridade entre a microfilmagem e a digitalização. O PSL 146/2007 apresentou justificativas ainda mais relevantes considerando os seus projetos antecessores, frente ao uso das imagens digitalizadas de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, embora não se efetive nas análises aprofundadas à frente para a sua aplicação, conhecê-las permite levantar entraves da digitalização e sustentar que as suas dias atuais. Justificou-se descarte justificou o descarte dos documentos de suporte analógico só em efetiva relação aos documentos já arquivados que cumpriram o ciclo de sua eficácia. Quanto aos documentos transitados, permitir-se-á a digitalização mantendo-se, contudo, o original, o suporte analógico até o seu arquivamento. Quanto aos documentos de valor histórico, manter-se-á impossibilidade de destaque do original por meio físico, ao mesmo após a digitalização. Com o mesmo argumento da garantia da autenticidade dos documentos digitalizados armazenados em mídia ótica ou digital, o PSL 146/2007 referenciou dispositivos legais em vigor para os seus microfilmes, documentos microfilmados que, para produzir os efeitos legais em juízo dele, deverão estar autenticados por a autoridade competente detentora do filme original e ter transmitido a cópia do filme extraída para os microfilmes, documentos privados, que deverá ser emitido em termo próprio, no qual constará o filme e acompanha com cópia fiel do filme original, cuja sua autenticação será feita após o cartório que satisfazem os requisitos específicos pelo decreto. A extensão de conceito aplicado na microfilmagem e a digitalização, segundo o PLS 146/2007, tramitaria o governo controlar e fiscalizar a atividade de digitalização a se desempenhar pelas empresas e cartórios. Propôs-se portanto, o controle da atividade de cargo do Ministério da Justiça, credenciadas empresas em cartório em que realizar a digitalização dos documentos, sendo a autentificação e guarda da conservação da mídia ótica digital, que ficariam em cargo dos registros de títulos de documentos, apresentando o título de registro também que poderá deixá-lo arquivado em cartório, ou a sua fotocópia autentificada pelo oficial. Consciências que sejam declaradas nos registros e nas certidões. A tramitação do o PLC 11/2012, PLC 146/2007, seguirá para a Comissão de Ciência, Tecnologia, de Inovação e Comunicação da Informática, o CTP, na Constituição de Justiça e Cidadania, o CCJ, Congresso Nacional, na exposição das análises proferidas nas respectivas comissões, que possibilita avaliar a evolução do tema em frente ao legislativo brasileiro. O parecer número 56.087 de 2009 da Comissão de Ciência, Tecnologia, da Inovação, da Comunicação, da Informática sobre o PLC número 11 de 2007, número 1532 de 1999, da origem, que dispõe sobre a elaboração e arquivamento dos documentos em meio
em meio eletromagnéticos, o PLS número 146 de 2007, ele é apanhado e trouxeram argumentos passíveis ao reflexo sobre o tema da digitalização e a sua instituição como elemento de força legal. A CCT argumentou a microfilmagem, embora seja regulamentada, ainda gera quantidade enorme de documentos, não atende mais à demanda por agilidade. O parecer 56.087 de 2007, página 7, acrescentou-se sobre a necessidade de assegurar os documentos digitalizados sejam corretamente preservados e a sua autenticidade seja garantida, obedecidos fielmente os ditames da Lei 8.149, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. O parecer número 56.887 de 2009, página 7, do decreto 4.703 de 3 de janeiro de 2002, regulamenta a Lei 8.159 de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. Estabelece o artigo 29 do decreto aplicar-se também aos documentos eletrônicos nos termos da lei, ou seja, todas as disposições expostas na digitalização de documentos devem estar consonantes com a Política Nacional de Arquivos. A análise CCT mencionou a edição da Carta de Prevenção do Patrimônio Arquivístico Digital, expedida pela CONAC no ano de 2004, onde relata a importância que torna o acesso insume a fragilidade rápida da obsolescência de software e hardware, formatos para garantir a autenticidade, a integridade e o acesso contínuo e o uso pleno da informação a todos os segmentos da sociedade brasileira, bem como a segurança da informação digital. A CCT ressaltou que o PLC confere à prática da digitalização de documentos equivalente à prática de microfilmagem. Em linhas gerais, adaptar-se à Lei 5.403 de 1968 para dispor sobre o processo de digitalização de documentos, enquanto a abordagem do PLC de 146 possui maior profundidade de abrangência do que forma mais recomendável que permite, sendo necessário. Entretanto, o presente as alterações normativas da forma do PLC 146 de 2007 encontrava-se redigido e propunha a digitalização do armazenamento em uma mídia ótica digital autenticada, a ponto do TCCT a viabilidade de um sistema nesses moldes, uma vez que os números de operações de muito grandes elementos dos TCCT justificou-se por prevista autenticação de elementos eletrônicos na medida provisória número 2200/2 de 24 de agosto de 2001, instituiu a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, o IC Brasil, garantindo a autenticidade da integridade e a validade jurídica dos documentos de forma eletrônica. Além disso, consta no artigo 10, no parágrafo 2, a referência da medida provisória na aceitação de todos os meios que estritamente certificados eletrônicos emitidos pela IPC Brasil, ou seja, o PLS de 146/2007 não admitiu outro tipo de certificado incorreto para o equívoco no parecer de 56, número 5687. E destacou-se que não podemos perder a vista da razão do C do PSL número 46 de 2007, que a Constituição por modo atenta à necessidade de maior agilização da sociedade moderna. No voto final do TCCT, o intermédio do parecer concluiu que a rejeição do projeto pela aprovação do projeto do Senado 146 de 2007, incluiu-se novas medidas. No ano de 2010, o CCT, através do parecer
de 73 a 94, 2010, retornou a análise da digitalização de arquivamento de documentos na mídia ótica eletrônica e as demais providências, considerando tramitação de conjunto do PLC 11/2007 e o PCL 146/2007. O TCCT optou pelo prosseguimento de uma das matérias, rejeitando os demais. Neste caso, teve a preferência para o PLC de 11/2007, fora aprovado pela Câmara Federal. Segundo consta o parecer 700, número 904 de 2010, as novas discussões sobre o PLC de 11 de 2007 pautaram-se as reuniões de trabalhos especialistas da área, tanto no setor público quanto no setor privado, com a participação da Associação Notória de Registradores do Brasil, ENOREGIS, Federação Brasileira de Bancos, Fedrabran, e a Caixa Econômica Federal, CFF, Banco do Brasil, BB, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, Conselho Federal de Medicina e o Instituto de Tecnologia da Informação, entre outros ligados à Casa Civil da Presidência da República, e também pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. As discussões surgiram as diretrizes de bases das relatorias, destacando que o projeto não alteraria a legislação específica vigente. O projeto diz a respeito não tão somente aos documentos digitalizados a partir de um documento original, entre outros suportes, e não incluindo documentos gerados originalmente em meio digital. Embora tenham transcorrido as discussões das partes, os pareceres número 73, 909 e 407 deixou a ressalva frente aos aspectos jurídicos constitucional e também no mérito do parágrafo 3º no artigo 4º, que refere ao documento digitalizado por sua reprodução procedia de acordo com o dispositivo da lei em regulamento e terão os mesmos valores jurídico original de todos os fins de direitos, ou seja, em questões de valor histórico, o valor manteve-se como ponto divergente. O voto final do CCT indicou-se na rejeição do projeto do Senado número 146 de 2007, a aprovação do projeto de lei da Câmara de 11 de 7, de forma da emenda substitutiva. A emenda número 1 da CCT, substitutivo do projeto de lei da Câmara número 11 de 2007, que dispõe sobre a digitalização do armazenamento e reprodução dos documentos digitalizados a partir de seus originais, apresentou-se desde os seus artigos seguidos do decreto. Número artigo, a digitalização de documentos digitais público e privado e seu armazenamento eletrônico ótico equivalente à sua reprodução, que serão regulamentados no posto da lei. O parágrafo único do artigo 1º destacou-se esta então a lei aplicada aos documentos públicos ou privados originados e gerados de forma digital do parecer. No artigo 4 consta: após a digitalização e armazenamento, verificar se a integridade do documento digital e a fidelidade entre este e aquele que se deu da origem do original, que poderá ser destruído no tempo que for a legislação vigente dos regulamentos setoriais específicos a serem expendidos na administração pública, direta e indiretamente. No parágrafo 3 e no artigo 4, o documento digitalizado e a sua reprodução procedida de acordo com o dispositivo da lei e de regulamento, que terá o mesmo valor jurídico do documento original para todos os fins e decretos. Página 9. De acordo com o último dispositivo da emenda substitutiva número 1 CCT, prévia à atribuição do valor legal para documentos digitalizados, mesmo afirmando a necessidade da análise de discussões aprofundadas frente ao tema, no transcorrer do documento do artigo dispõe sobre a responsabilidade do ônus da prova da autenticidade dos documentos digitalizados. O ônus da prova da autenticidade do documento digital destruído em virtude de exercício de faculdade que trata dos parágrafos primeiros não pode ser obtido a partir de documentos digitalizados. Caberá por parte que autorizou a destruição, caso o original não tenha sido armazenado ou registrado em órgão ou repartição pública competente. No parecer
75.326 de 10 da CCT, aprovou-se o parecer favorável à emenda número CCT, substitutivo do PLC número 11 de 7, pela rejeição do PLC número 146 de 2007, que tramitava em conjunto, ainda no ano de 2010, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, através do parecer 706/387 de 10 de 2010, efetivou-se a análise do PLC número 11 de 2007, dentre os principais aspectos sucintas pela análise do CCJ, que foi proposto pelo PLC de 11/7, que equiparar a digitalização microfilmagem, segundo a relatoria da CCJ, parece-nos que, de maneira simples, fazer incorporar os novos dispositivos à Lei nº 5.403, de 1968, de modo de estender o seu âmbito de aplicação, abranger a digitalização, frente à aprovação do PLC 11/2007, relatoria do CCJ justificou-se que tornou-se inviável o armazenamento de todo o documento sob forma de papel ou de outro suporte analógico em diversos sistemas informatizados. Parecer número 76.387, 2010, página 8. Tal que a informação pauta-se no espaço físico demandado, nos cuidados requeridos para a conversão do meio do material, além da necessidade rápida de recuperação de documentos, justificando a necessidade de transpor os documentos físicos para meios digitais. Estes argumentos, segundo o CCT, representam a economia e eficiência proporcionadas pela digitalização de documentos públicos digitais ou privados, tornando-se imprescindível a aprovação de forma que discipline a matéria com a relação dos posicionamentos do Anglo Regis, que entendeu não caber a equivalência entre o documento original digitalizado, pois não há os aspectos de fé pública envolvidos essa autentificação automática, opondo-se ao sentido da proposta da lei, que, contrapartida, o CCJ expressou que, nos estudos sobre os processos digitalizados do armazenamento de documentos originais, publicou-se privado e a confiabilidade que se faz presente, pois refere-se ao fundo prático, o mundo de inovações de tecnologias, e argumentou-se, uma vez que estabelecido o procedimento para a conversão de documentos para o formato digital, temos condições de restaurar o diálogo entre os sistemas eletrônicos de digitalização do armazenamento e a fé pública. Para ponderar a alegação da Honoreg, possibilita participar de digitalizações de documentos sobrepostos de equivalência jurídica com o original, significar a porta com a fraude. O CCJ tomou-se por referência do parágrafo 3 do artigo 4, substitutivo do PLC 11/2007, segundo consta do artigo 3º do documento digitalizado para a reprodução procedida de acordo com o dispositivo desta lei e regulamento, que terá o mesmo valor jurídico do documento original para todos os fins de direito, de forma que, como esse regido para o segundo CCJ, o dispositivo cerca do documento digitalizado da eficácia perante aos signatários e aos terceiros de boa-fé. Na questão de equivalência jurídica das imagens digitalizadas na análise do CCJ, excedeu-se a medida provisória número 2200, de 24 de agosto de 2001, instituiu a infraestrutura da chave pública brasileira IC Brasil, permitindo que os documentos digitalizados armazenados em meio eletrônico, produzidos que também têm o mesmo valor jurídico do documento original, para todos os fins de direitos, inclusive perante aos terceiros de boa-fé, desses obedecidos dos procedimentos certificados e disponibilizados por IP Brasil. Argumentou-se pela relatoria que, se o documento digitalizado consta os documentos originais, isto é,
esta desformidade com ele, então a infraestrutura das chaves públicas brasileiras e Brasil não conferirá a validade da necessidade para a produção de efeitos jurídicos. Acrescentou-se que, nos termos número parágrafo 4 do substitutivo do PLC/2011-2007, o ônus da prova autenticidade de documentos originais incumbirá aquele que digitalizou os documentos, ainda que tenha destruído no passado recente e remoto. Ai, Deus.